Fala pessoal, aqui quem fala é o Thales, seu amigo escritor. E o tema de hoje é E quando as máscaras caem? Eu ultimamente tenho feito, na verdade tenho tido algumas ideias referente às coisas que estão acontecendo na minha vida. E eu acho que é pertinente trazer para vocês essas mudanças, porque, bom, somos escritores, né? Eu sou e você também é. Acredito que seja, porque senão você não estaria aqui. Então, assim, a partir das minhas evoluções, das coisas que vão acontecendo, você pode tomar como um norte para que você possa melhorar também a sua vida. Então, ultimamente eu tenho pensado a respeito da minha conduta, principalmente no Instagram, porque eu posto certas coisas no Instagram, mas eu postava, né, coisas voltadas mais ao meu trabalho. Então eu fazia uma postagem normal no feed e colocava uma foto com uma frase chamativa e depois eu destrinchava aquilo na legenda. E até que estava dando certo, indo bem até, as pessoas elogiavam e tal. E muita gente entrou no meu Instagram por causa disso. Só que eu percebia que era só isso e mais nada, sabe? Não tinha um, uma crescente, digamos assim, bombástica. Eu queria que a minha evolução ela fosse maior e mais rápida. E já faz, eu acredito que uns 5, 6 meses que eu crio conteúdo para a internet, no sentido de YouTube, Instagram, e eu não tinha visto essa crescente assim significativa, digamos assim, no sentido de, não sei, 50 seguidores, 100 seguidores. Eu já estava ficando preocupado. Até que eu não sei porquê, eu realmente não sei porquê, eu comecei a perceber que eu postava assim coisas aleatórias nos stories, ou então nem postava nos stories, porque eu não sou muito de aparecer assim nos stories e tal, ou fazer igual aquelas pessoas de contar a minha vida, sabe? É, em detalhes nos stories, mas eu queria fazer alguma coisa para tirar aquela lacuna que tinha. Eu percebi que as pessoas postavam e eu não, eu falei, bom, eu quero fazer alguma coisa relacionada a isso. E aí eu percebi que assim, tinha muita coisa no Instagram que eu gostava, que era assim relacionada à minha vida pessoal. Por exemplo, eu gosto muito de desenho japonês, eu gosto muito de música pop coreana. Aí eu falei assim, não, então por que eu não começo a repostar essas postagens de outras pessoas nos meus stories? E, e deu certo. Olha que interessante, deu certo. Eu sempre relutei muito em expor a minha vida pessoal, é, seja onde for, né? Mas principalmente nos stories, porque eu não queria meio que eu achava, né, que ia bagunçar ou eu ia mesclar coisas que não eram compatíveis, que eu achava que eu deveria ser sempre esse escritor muito formal, muito certinho. Só que com essa minha mudança de começar a postar coisas nos stories, eu percebi que os números de inscritos do meu Instagram e do meu YouTube começaram a aumentar, entendeu? Que as pessoas olhavam lá, gostavam e se inscreviam. Ou ouviam alguma postagem que eu fiz referente ao YouTube e migravam para o YouTube e me seguiam no YouTube, aqui no YouTube. Então assim, eu percebi com isso que às vezes a gente está sendo mecânico demais. O que eu quero dizer com isso referente à nossa profissão de escritor? Ou se você escreve simplesmente porque gosta da escrita e quer atingir, alcançar o coração dos seus leitores. Às vezes a gente está escrevendo com a mão, mas não com o coração, sabe? A gente quer saber sobre a melhor técnica de escrita, sobre o melhor narrador, sabe? Qual é a técnica que você vai usar, a estrutura de 3 atos ou a jornada do herói. Ou se você quer saber de algo mais profundo, você vai querer saber daquela coisa tecnicamente, sabe? Às vezes a gente acha que tudo se resolve no 1 mais 1 é 2.
mas a gente sabe que na vida tudo é incerto e nem sempre aquilo que a gente acha é o correto, ou nem tudo que a gente acha que vai dar certo, dará certo. E isso ficou provado com essa questão de eu começar a postar nos stories, porque quando eu comecei a postar mostrar meu lado mais humano, mostrando minhas opiniões políticas, eu posto muito sobre temática LGBT nos meus stories, eu posto sobre os desenhos japoneses, sobre K-pop, sobre algumas piadinhas que algumas pessoas vão olhar e falar, ah, nossa, que engraçado. Mas até nessas piadinhas, nesses posts de humor, tem a minha personalidade, tem essa minha aura meio pessimista, eu sou bem pessimista. Tem a questão do querer melhorar cada vez mais como escritor, melhorar como pessoa, como escritor, como espírito, enfim. Tudo isso que é quem eu sou, né? O que faz eu ser eu comecei a postar, principalmente no Instagram e também com um vídeo que eu fiz aqui no canal, que se eu não me engano, vou tentar lembrar o nome do vídeo. Acho que é um escritor gay precisa necessariamente escrever livros de temática LGBT. E daquele vídeo em diante eu comecei a ser mais humano e menos profissional. Talvez não menos profissional, mas eu consegui meio que mesclar os dois. Entender que assim, eu sou essas duas pessoas. E eu percebia muito quando eu trabalhava, estagiava, quando eu era técnico em química, né? Que as pessoas elas tinham pavor, eu disse pavor, em ser humanas, sabe? Eu sentia muito que, eu não sei qual a opinião de vocês a respeito disso, mas que as pessoas elas queriam aniquilar a sua própria humanidade. Elas passavam para mim que ser profissional era ser um robô, era não ser humano, era não demonstrar fraqueza, era tomar decisões como serial killer toma, sabe? Era meio bizarro, sabe? E eu nunca concordei com isso, eu tenho certeza que a maioria das pessoas é, concorda com isso. Isso que para mim é o mais assustador. As pessoas, elas cada vez mais, é, elas estão pegando um pacotinho pronto, uma técnicazinha pronta, jogando ali, achando que as coisas vão dar certo. E era o que eu fazia, porque eu aprendi isso do técnico em química, eu aprendi isso na faculdade que eu estagiei, eu aprendi isso na vida, entendeu? Seja um robô, sabe? Fale aquilo que as pessoas esperam que você fale, agrade o seu outro. E meio que eu fui perdendo, graças a Deus, eu fui meio que perdendo isso com o tempo, sabe? Quanto mais eu deixava de ser um robô e mais eu me aproximava da minha própria essência, da minha humanidade, eu percebi que as pessoas começaram a se aproximar de mim, sabe? Principalmente na minha vida pessoal, porque assim, eu comecei a conversar com outras pessoas que são parecidas comigo, que têm a mesma vivência, que têm os mesmos gostos, e até os amigos que antigamente que, tipo, já eram meus amigos, mas eram meio afastados, sabe? Era tipo assim, ah, vou falar só o essencial. Quando eu comecei a falar abertamente sobre a minha verdade, as pessoas se animaram e começaram a conversar comigo de maneira mais íntima. E eu percebo que as pessoas elas têm pavor do íntimo. Elas têm pavor do não posso fazer amigos, eu não posso ser gentil com aquela pessoa porque aquela pessoa vai passar a perna em mim. E a gente vive num mundo, não estou dizendo que tudo é lindo e perfeito e todo mundo precisa se abraçar. Não estou dizendo isso, porque a gente vive num mundo onde cobra come cobra, sabe? É leão comendo leão, infelizmente é verdade. E é por isso que as pessoas se defendem tanto. Eu não sou diferente disso. Só que eu estou querendo mudar. E eu percebi que ao tentar mudar, as coisas começaram a mudar um pouquinho para mim, sabe? E não é romantizar o, sei lá, por exemplo, vamos dar um exemplo de maquiagem. Muitas mulheres, acho que a maioria delas, principalmente se forem heterossexuais, gostam muito de maquiagem.
gostam de se cuidar, de passar um creme, de fazer algum tratamento no cabelo. Só que assim, às vezes eu percebo que tem algumas que não saem de casa sem maquiagem. E tem algumas que, se não tiver com salto, não se sentem bonitas. E aí eu fui meio que perdendo isso, tipo, me questionando, peraí, é, você é o seu salto alto ou você está usando o seu salto alto? Entendeu? Porque eu percebo que as pessoas hoje em dia, elas não usam, elas são, né? Sabe? Elas precisam o tempo todo estar com aquela máscara ou com aquilo, ou não se sentem bem o suficiente para mostrar quem são, confiança o suficiente para mostrar quem realmente são. Eu acho que principalmente por causa do mundo onde a gente vive, que as pessoas elas condenam o humano, sabe? Por exemplo, se tá todo mundo numa reunião e todo mundo concordou com aquilo que o chefe falou, e aí você não concordou, cara, o que você vai fazer? Você vai sorrir e concordar com todo mundo porque você não quer perder o seu emprego? Ou você vai dizer, não, não concordei, não acho que está certo, acho que a gente deveria mudar? Eu acho que 99% das pessoas vão concordar com o chefe, desculpa, vão concordar com o chefe, vão sorrir ali e depois em casa vão chorar, porque não foram verdadeiras. Só que assim, eu não culpo essas pessoas que, entre aspas, né, sorriram para o chefe e preservaram o seu emprego. Mas eu só quero que vocês pensem a respeito disso. Tipo, até que ponto você está sorrindo pro mundo e chorando em casa depois? Entendeu? E quanto mais eu percebo isso, quanto mais eu me liberto dessa coisa de o que os outros vão pensar, o que os outros vão pensar, eu começo a ganhar mais e mais inscritos e tive essa epifania. Não sei se é epifania a palavra certa, porque eu realmente não sei. Eu só estou jogando aqui, mas eu acho que o certo seria uma grande ideia ou algo do gênero, que eu sempre postava um vídeo por semana aqui no canal e eu conversei com algumas pessoas, tive assim um processo muito grande de autoconhecimento esse mês de janeiro e eu falei, poxa, eu quero resultados diferentes, mas estou fazendo a mesma coisa, sabe? Até quando eu vou fazer isso? Até quando eu vou ficar me sabotando, sabe? Sentado na cadeira, mas esperando que as coisas venham até mim, que não vai acontecer. Então, quando eu permiti que essa máscara caísse e que eu enxergasse verdadeiramente quem eu sou e aonde eu quero chegar, eu falei, bom, peraí, eu estou postando um vídeo só. Será que não está na hora de postar além do vídeo longo, postar outros vídeos curtos, postar um Reels no Instagram, começar a falar mais com as pessoas, mostrar a minha verdade, mostrar quem eu sou. Mesmo que, por exemplo, eu sou muito tímido e eu não sou muito de mostrar meu rosto. Assim, eu não tenho nenhum problema com isso. Tipo, se tiver que mostrar, beleza. Mas eu me sinto mais à vontade fazendo vídeos como esse, nos quais eu não mostro meu rosto. É mais fácil para mim, eu desenvolvo melhor, porque a sensação que eu tenho é que eu estou falando eu comigo mesmo. Mas eu percebo isso, que assim, quando você permite que você seja você mesmo, quando você se permite ser você mesmo, as coisas começam a andar. E assim, eu falei, acho que na verdade mais sobre mim mesmo do que sobre uma questão de escritor, mas é que vocês precisam entender o seguinte, na nossa profissão, ou se você escreve por diversão, eu entendo, ou na verdade entendi, praticamente esse ano só, que o que a gente faz é muito desafiador, porque o que a gente faz é o seguinte, a gente cria a vida do zero, a gente cria universos do zero, a gente cria consciências do zero, a gente chama de personagem, né? São energias, essências que pensam certas coisas, que fazem certas coisas. Então, a gente praticamente brinca de Deus, né? E quando você tem a caneta na mão, a caneta da criação na mão, eu acho que é importante e na verdade é quase que inevitável
esse processo de autoconhecimento, porque senão você se perde, entendeu? E pelo menos para mim, eu acredito que talvez seja bom para vocês é, pensar a respeito disso, pelo menos, ou não seguir o que eu estou falando, mas pelo menos pensar a respeito de parar para pensar e refletir da seguinte forma: eu estou escrevendo com a caneta ou estou escrevendo com o coração? Sabe? Independente se você só cria 100% com paixão ou se você cria 100% com técnica, talvez não seja melhor mesclar os dois, sabe? É daquela coisa do odeio matemática, odeio química, odeio física. Mas assim, se você estudar só humanas, você não vai entender metade do funcionamento do universo, entendeu? Então assim, tente ter um equilíbrio. Permita que a máscara caia para que você consiga enxergar além do que aquilo que você já enxerga. Talvez assim a sua vida de escritor vá melhorar com certeza pelo menos uns 50%. Então se você gostou desse vídeo, comenta, compartilha, curta, manda para sua mãe, para sua avó, periquito, papagaio para me ajudar, porque esse ano de 2023 promete. Esperem mais vídeos, porque como eu te falei, eu pretendo postar, eu não sei se vai se concretizar, mas é o que eu pretendo, postar todos os dias da semana. Se eu vou conseguir, não sei, mas eu já peço a ajuda de vocês para me dar um incentivo. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima.